Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força da nostalgia. He-Man, He-Man. Finalmente vai estrear o filme mais esperado de todos os tempos. Pelo menos para aqueles fãs dos anos 80, finalzinho dos anos 80, anos 90 também, e aquela infância nostálgica e maravilhosa que remetia especialmente para esse desenho aqui, ó, He-Man, o homem mais forte do universo e os mestres do universo. Ele tinha aquela amiga dele, que ele era apaixonado por ela, a Teela, o pai dela que era o mentor, o Gorpo, que era aquele ogro não, ele era aquele mágico, aquele duende mágico que ficava sobrevoando, e tinha o seu melhor amigo, que era o Pacato, que se transformava no gato guerreiro e fazia a alegria de todas as crianças e adolescentes nessa década saudosa dos anos 80 e que passava no show da Xuxa. Eu me lembro de ter assistido o He-Man pela primeira vez no show da Xuxa. Se bem que o He-Man estreou ali no programa do Balão Mágico, da Simone e do Jairzinho, em 80 e pouco, 1980 e pouco, porque o He-Man é do final dos anos 80, comecinho dos anos 80, 1981, 82. A Xuxa foi estrear o seu programa somente em 1986. A minha memória me lembra mesmo de 1986 e passando direto o He-Man naquele horário sagrado que era o horário do almoço. Para nossa geração, sempre que passava o He-Man, indicava que era a hora do papá, era a hora do almoço, aquela hora que a gente ficava com fome, então o He-Man passava no horário do almoço. Claro que esse boneco aqui é um boneco mais reformulado, ele lembra muito aquele He-Man original. Aquele He-Man original era muito difícil de ter, muito caro na época, então só aquelas crianças, os coleguinhas que tinham He-Man, é que o pai tinha uma condição financeira melhor. Além de ser um pouco mais caro, o He-Man, que era o boneco-chefe de todos, ele era muito difícil de se encontrar. Quem viveu essa época sabe que era raro você encontrar o He-Man. Então era um amiguinho ou outro que tinha o He-Man. Além de ser caro, tinha que encontrar disponível o boneco do He-Man nas lojas. Os outros eram um pouco mais acessíveis. Tinha o Mentor, o boneco da Teela, até o esqueleto você encontrava. O Pacato, que era bem mais caro porque ele era bem grande, mas o He-Man era bem difícil de se encontrar. Tempos depois eu ganhei numa dessas festas de aniversário, se eu não me engano, aniversário de das crianças, alguma coisa assim, dos meus tios, minhas tias, eu ganhei o boneco do Zodak. O Zodak é um outro amigo dele, da turma, que ficava cuidando ali do castelo de Grayskull. E o Grayskull, tempos depois... Gente, eu só entendi o que significa Grayskull agora, vendo esse trailer desses filmes do He-Man, desse novo He-Man, que Grayskull significa esqueleto, caveira cinza, caveira cinzentada, porque skull em inglês é caveira, o esqueleto, e Grey é cinza, ou seja, é o castelo da caveira cinza, cinzentada. E como a turma do He-Man, eles têm vários trocadilhos em inglês, então eu acho mesmo que deve ser isso aí mesmo, né? O castelo dos poderes de Grayskull, os poderes da caveira cinzenta. E eu só fui descobrir isso aí, gente, quase 50 anos depois, só vendo aqui num trailer que tava legendado e mostrar a tradução, eu falei, gente, é isso mesmo. Mas beleza, pra mim, Grayskull sempre vai ser Grayskull, que é o castelo que dá os poderes aqui pro He-Man quando ele levanta a sua espada mágica. A espada é um pouco diferente, aliás, bem diferente da espada do He-Man tradicional que conhecemos, mas pra mim, quando eu consegui comprar esse boneco, recentemente, agora 2020 alguma coisa, que estava em promoção, normalmente esse boneco custa 200 conto, 300 conto, ainda mais agora que está a hype desse filme, mas eu consegui encontrar esse boneco aqui na promoção da ReHap por R$35, gente, vocês acreditam? Eu acho que nem a ReHap, foi em 2022/23, eu acho que nem a ReHap imaginava que o He-Man ia voltar a ser um hype, e nem a ReHap imaginou que
que iria ter um novo filme do He-Man, finalmente, né? Finalmente, porque todos sabemos que o desenho do He-Man, naquela época, a década dos anos 80, fez um estrondoso sucesso. Fez um estrondoso sucesso aqui no Brasil, aliás, não só nos Estados Unidos, como no Brasil principalmente, porque eu moro aqui, e no mundo inteiro. O boneco Motu, que se chamava, que é Masters of the Universe em inglês, abreviando para Motu, fez um tremendo sucesso gigantesco. Para nós aqui, ligar a TV, assistir o show da Xuxa ali, na época era assim, ó, tac, tac, tac. Era uma magia, um desenho bem diferente de tudo aquilo que a gente já tinha assistido, porque o He-Man, ele foi desenhado e tinha uma computação gráfica, um estilo diferente da Filmation, que era desenhado baseado em atores reais. Tinham atores reais que ficavam fazendo as poses, aí eles tiravam fotografia, faziam vários tipos de slides para dar movimento para os bonecos. Por isso que é comum a gente assistir nos desenhos que vários episódios, praticamente, quando a gente era criança não reparava, né? Só vai reparando depois de adolescente, adulto e agora que tem internet. A gente via que vários movimentos dos personagens, principalmente o He-Man, o Príncipe Adam, a Teela, a Mentor, o Esqueleto, tinha alguns que eram bem repetitivos, porque eles reutilizavam aqueles desenhos para aquelas cenas, colocavam em outro cenário para reutilizar aquele movimento que era bem difícil de escanear na época, e aí eles reproduziam, que era um take a take, alguma coisa assim. Mas pra gente que era criança, a magia funcionou muito bem. A gente só queria saber daquele momento. Então, o He-Man, ele foi baseado no filme do Conan, o Conan o Bárbaro, do Arnold Schwarzenegger. Então, o que acontece? O Star Wars, a Guerra nas Estrelas, eles queriam, lá na década de 70, se não me engano, 77, né? Eles queriam, o George Lucas fez o filme e eles queriam que uma empresa de brinquedos fizesse a coleção de brinquedos, fizesse o boneco do Jedi, Luke Skywalker, Darth Vader, o Chewbacca, C-3PO, R2-D2 e as naves. E aí eles deram essa proposta aqui para a Mattel. A Mattel olhou e falou: ah não, isso aqui não vai dar certo. Naves alienígenas, guerra nas estrelas, olha o nome. E aí a Mattel, eles não acreditaram nessa ideia. E aí pegaram e descartaram. Gente, olha só a situação, hein? Tudo bem que George Lucas naquela época não era tão conhecido, Star Wars, quem imaginava, né, que uma treta espacial iria fazer sucesso? E na década de 70, e aí eles ofereceram a produção dos brinquedos para a Mattel. A Mattel também não era uma empresa, já era uma empresa grande, mas eles tinham a Barbie, tinham Hot Wheels, tinha alguns bonecos também, mas aí eles recusaram, e aí a Kenner, uma outra empresa de brinquedos, aceitou. Resultado, o que aconteceu? A Guerra nas Estrelas, explodiu em sucesso tanto nos cinemas, milhões de fãs, que tem até hoje, né? E aí vendeu muitos e muitos brinquedos. A Mattel ficou pé da vida, falou: meu Deus, o que a gente fez, gente? E agora? O que vamos fazer? Recusamos esse negócio, nós somos loucos, né? E aí eles assinaram um contrato com o Conan o Bárbaro, que é o filme do Arnold Schwarzenegger, aquele filme maravilhoso, icônico, que praticamente alavancou a carreira do Arnold Schwarzenegger nos cinemas. Lembrando que o Schwarzenegger ele já era Mr. Olympia, Mr. Universo, halterofilista, e já tinha feito alguns filmes também. Mas o Conan é o filme que abriu as portas da esperança para o Arnold Schwarzenegger se despontar para esse sucesso. Então a Mattel assinou esse contrato com a produtora do filme do Conan, o Bárbaro, e eles fizeram vários protótipos do Conan, o Bárbaro, que é praticamente isso aqui, né? É um homem fortão, com uma espada, o machado, o escudo e as botas. Tá vendo aqui, ó? Ele é bem idêntico. Se a gente reparar como que era o Conan e o He-Man, os desenhos são os mesmos, com a exceção do cabelo. O cabelo do Conan era um cabelo preto, apesar do Arnold Schwarzenegger ser meio loiro, cabelo castanho meio loiro,
mas o cabelo do Conan era preto. E aí o que acontece? Depois, quando a Mattel viu o roteiro e assistiu o filme, falou: ah, não, gente, esse filme é muito violento. Como que vamos vender brinquedos de bonecos para as crianças, sendo que o filme é muito violento? Tinha cenas, quem assistiu, e creio que quem vai assistir esse vídeo aqui deve ter assistido o filme do Conan, o Bárbaro, tinha cenas de lutas, de espada. Logo que começa o filme, o inimigão da família do Conan, ele pega a mãe do Conan e o pai, senta a madeira e decepa a cabeça, né? Logo no começo do filme extermina toda a aldeia dele, e que é aquele cara que vira cobra, esqueci o nome dele, mas é o inimigo que vira cobra, e depois o Conan vai se vingar. Aí tinha cena de nudez, tinha cena de pega pra capar também, cena de que não era um filme que realmente não era destinado a crianças. E aí a Mattel decidiu meio que cancelar o contrato. Só que a Mattel já tinha feito vários bonecos, vários protótipos do filme do Conan. Então romperam o contrato ali, tiveram um processo, uma treta feia. E aí a Mattel ficou com os bonecos e falou: gente, o que vamos fazer com esses bonecos agora que a gente já fabricou vários e vários bonecos? E aí foi então que eles tentaram fazer o quê? Como já tinham os bonecos, eles tentaram correr atrás de criar um desenho animado para esses bonecos. Só que para esses bonecos aqui, para não ficar igualzinho o Conan, o Bárbaro, o Arnold Schwarzenegger, eles tiveram que adaptar. Eles pintaram o cabelo do He-Man, que era o Conan, transformou de preto, pintou de loiro, mudou alguns detalhes aqui do uniforme, como esse colete aqui, a espada tiveram que modificar, fizeram algumas modificaçõezinhas. E nisso eles contrataram os desenhistas, ali, os roteiristas, e nisso conseguiram criar a história do He-Man e os Mestres do Universo. Saíram aqui da Terra, do planeta Terra aqui, lançaram para o espaço, lembrando que eles recusaram uma ideia do espaço, que era o Star Wars, Guerra nas Estrelas, e criaram outro universo, que é He-Man e os Mestres do Universo. Lá ele era o Príncipe Adam, Eternia, tinha o pai Rei Randor, a mãe, Rainha Marlena, que na verdade ela era uma terráquea. A Marlena, a mãe do He-Man, é uma astronauta que se perdeu, deu uns pane no foguete dela, ela foi parar em Eternia. O próprio Rei Randor salvou ela do perigo, juntos se apaixonaram, fizeram um crush, e aí nasceu o Príncipe Adam. O Príncipe Adam, tecnicamente, ele é um híbrido, metade terráqueo e metade eterniano. E aí depois a feiticeira, ela buscou alguém de bom coração e viu que o Príncipe Adam é um guerreiro de bom coração. Ele era meio playboyzinho, não queria saber de nada com a vida, era meio daquele jeito que nós conhecemos. Mas a espada do poder liberava a força do He-Man quando ele empunhava sua espada e dizia: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. E aí a espada liberava aquele poder oculto do He-Man, junto com o poder de Grayskull, do castelo de Grayskull, dos defensores de Eternia, e aí ele se tornava esse super-homem, né? Esse homem forte, é um super-homem, o He-Man. E aí ele se transformava nesse super He-Man aqui, o homem mais forte do universo. A voz mudava, o físico mudava, um pouco da característica do rosto mudava também. E aí liberava toda essa energia e coragem que ele tinha quando ele não era o Príncipe Adam. E assim se tornou o He-Man. E aí depois a Mattel conseguiu vender esse desenho aqui para as produtoras de televisões dos Estados Unidos, conseguiram vender essa ideia para a TV, tornando aquele filme do Conan, adaptando o filme do Conan, que era bem sanguinário, bem bárbaro na verdade, e conseguiram transformar nesse desenho mais infantil. Detalhe que nos desenhos, o mesmo He-Man tendo espada, o escudo às vezes aparece, o machado, eu não lembro de ter visto esse machado foi adaptado, porque eles fizeram os storyboards ali, mas adaptaram para televisão. A gente nunca vê o He-Man dando aquela porrada, que sai sangue, ou quebra um dente, ou deixa um olho roxo dos inimigos, do mandíbula, do Homem-Fera, do esqueleto, e mesmo tendo a espada, ele nunca corta o seu inimigo, ele usa a espada mais para se defender, para fazer aquelas lutinhas de espada com espada, ou mesmo para ter aquela espada para mostrar para as crianças que realmente tinham os acessórios,
que é para poder vender os bonequinhos, e realmente essa magia funcionou muito bem. Encantou várias crianças dessa geração, dessa época, adolescentes e também os adultos. Eu tenho certeza que tinha muitos pais que assistiam os desenhos com os filhos, não admitiam, mas gostavam, porque o He-Man encantava toda a família. E mesmo porque ele tinha aquele conceito de família, aquela bondade no seu coração. E aí no final tinha aquela lição de moral. Bem, amiguinhos, nós vimos hoje que vocês não devem experimentar substâncias ilícitas. Respeitem sempre o papai e a mamãe, vão para a escola e não faltem. Tchau, He-Man volta no próximo capítulo. E aí essas frases, tempos depois, agora na geração da internet, viraram memes. Mas passaram-se mais de 40 anos, He-Man continua com seus fãs, milhares de fãs. As crianças cresceram, viraram adultas, se tornaram pais, se tornaram avós também. Mas a lenda do He-Man continua e, para nossa alegria, da nossa geração, agora tem esse filme do He-Man que já está para estrear. E eu assisti os trailers, gente, ficou muito bom, ficou fantástico. Ano passado, quando já soltaram as primeiras fotos do He-Man, o Príncipe Adam, esse ator aí, o Nicholas Galindsky, eu falei, meu, tá igualzinho o He-Man. Mesmo ele estando aqui na Terra, ele tá com uma camisa cor-de-rosa, igualzinho do Príncipe Adam. Mostrou a espada do He-Man, mostrou a Teela com aquele uniforme mais improvisado, mas bem igualzinho ao desenho. O esqueleto também ficou sensacional, e aí depois mostraram uma imagem do He-Man transformado. Eu falei, gente, esse cara é a adaptação perfeita do He-Man dos desenhos pro filme, porque aquele filme do Dolph Lundgren, que é um ator sensacional, maravilhoso, para nós que éramos crianças, nós vimos, gente, o He-Man virou filme em 87, então a gente falou, meu Deus, vamos assistir o He-Man, maravilhoso. Viu o Dolph Lundgren, até então não era tão conhecido, ele já tinha feito o filme com o Rambo não, Rocky Balboa, ele era o Drago, mas não era tão conhecido, ficou bem mais conhecido fazendo o filme do He-Man. Mas, para nossa não foi uma decepção, mas também não foi uma alegria. O filme foi adaptado uma adaptação bem diferente do original do desenho do He-Man. Então deu uma frustrada, fracassou nas bilheterias dessa época, e o He-Man estava um pouquinho mais distópico daquele He-Man que víamos no desenho. A personificação do Dolph Lundgren estava sensacional. O corpo dele, o preparo dele, que ele era um atleta, também era um bodybuilder da época, então ele estava perfeito como He-Man. Só que o uniforme deu uma mudadinha, a espada estava diferente e ele não se transformava no Príncipe Adam, ele estava sempre como He-Man. O Mentor ficou legalzinho, a Teela ficou bem improvisada, o esqueleto ficou legalzinho também, embora a cara dele estava bem diferente, o corpo também, a feiticeira ficou legal, mas faltou muitos detalhes. Faltou o corpo, faltou um gato guerreiro, faltou ver os pais do He-Man, faltou Mandíbula, o Homem-Fera, o Aquático, personagens aqueles que faltaram naquele filme e que agora nesses trailers aqui apareceram. Eu só senti falta do Gorpo. O Gorpo ainda não apareceu no filme, mas vamos ver, de repente faz um spin-off aí. E parece também que o Dolph Lundgren ele vai fazer uma participação especial nesse novo filme. Só nos resta saber que tipo de participação especial que o Dolph Lundgren vai fazer. Sei lá, talvez ele seja um antigo antecessor do He-Man, porque como vimos nos desenhos da Netflix, eu tive que assistir aquele desenho da Netflix eu me decepcionei, mas um pouco da lenda tem, mas foi um pouquinho meio distópico, né? Eles destoaram um pouquinho a imagem do He-Man, mas beleza, funciona. Nessa série da Netflix mostrou que o He-Man tem outros antepassados, outros guerreiros que protegiam Eternia também, como era na ideia original. Então eu imagino que o Dolph Lundgren talvez seja um dos antecessores do He-Man, o que seria muito legal ele passar a espada antiga para o novo e atual He-Man, esse ator Nicholas Galindsky, que está sensacional e perfeito, e que também vieram fazer uma ação aqui no Brasil.
veio o ator Nicholas Galantzny e a Camila Mendes, que é a Tila, vieram aqui no Brasil, fizeram a divulgação do filme em São Paulo, na Avenida Paulista. Aí chamaram também o Trem da Alegria, que cantava aquela música dos anos 80, lá, 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 lá. He-Man, eu tenho... Cara, pra quem viveu a época, foi saudosismo puro. Por isso que eu falo, a maioria do público que esse filme vai atingir vai ser, claro, as pessoas da época. Alguém que assistiu, você que assistiu, vocês aí que devem estar assistindo, que praticamente viveram essa época, mas He-Man, vamos dizer assim, é meio que atemporal, porque durante esses últimos anos passou esses últimos programas de desenho, até na TV Globinho também, recentemente, gente, vai fazer quase 15 anos que não tem mais TV Globinho. Ai, ai, tá vendo Fátima Bernardes aí, ó? Fátima Bernardes cortou pro TV Grosbinho, não tem mais TVs Globinho e também não tem Fátimas Bernardes, tá vendo? Como que é castigo pra senhora. É que cada geração é cada geração, né, gente? Mas é isso, eu tô muito feliz e eu espero que eu consiga assistir esse filme do He-Man nos cinemas. Eu vou tentar ir nas outras semanas, porque no primeiro vai ser um alvoroço total. Mas eu espero que seja um sucesso de bilheteria e o sucesso também do filme. Pra quê? Se depender dos fãs, vai ser um sucesso tremendo, hein? E se eu tivesse dinheiro, eu iria 2, 3 vezes no cinema para assistir repetidamente, porque compensa. Só pelo trailer, por toda essa divulgação, essa promoção. Tem balde de pipoca com a cabeça do esqueleto, tem um copão de bebida que tem o formato da espada original do He-Man e os bonequinhos também, gente. Então espero ter condições aí de poder comprar e me desfrutar com tudo isso aí, mas o filme vai fazer sucesso, já está fazendo sucesso aí os trailers por aí, e os fãs, são os fãs daquela época. Talvez um filho, ou um netinho, ou meio que aquela criança, um adolescente que se simpatiza com esse tema, né? Tema de magia, magia e espada, como eles falavam nessa época, né? Talvez algum outro se encante. Mas a nova geração, eu creio que não vai gostar muito dessa ideia, não. Apesar que tá na hype, essa moda de anos 80, anos 90, aí, coisa vintage, eu acho legal que tem alguns adolescentes que não viveram aquela época, mas muitos querem aproveitar a época dos seus pais, dos seus avós. É legal esse negócio, é uma curtição, uma hype do momento. Vamos ver, né? Já que teve sucesso também com esses filmes aí, série, essa série que passava da Netflix aqui, o Stranger Things aí, que remetia aos anos 80, mas fez muito sucesso com a molecada, os adolescentes, as crianças. Meu sobrinho de 10, 11, 12 anos, alguma coisa assim, assistiu Stranger Things, gostou muito também. E o legal é que ele segue um pouquinho aquela herança do pai dele, que é meu irmão, que curtiu a mesma época que eu. Quem sabe ele leva o filho dele pro cinema e ele acaba gostando do He-Man e os Mestres do Universo. Vai estrear, logo mais está estreando, hein? 4 de junho, eu acho que na outra semana está aí, e eu já estou ansioso para assistir He-Man e os Mestres do Universo, novo He-Man, e espero que venha uma trilogia. Depois desse He-Man aqui, espero que tenha o filme com a Xuxa, eu ia falar Xuxa, a Xuxa que passava o desenho e cantava a música do He-Man e da She-Ra também, e a She-Ra, fazer um filme com a She-Ra, e um terceiro, de repente, tem um encontro entre os dois irmãos, igual aquele filme, O Segredo da Espada Mágica, que, gente, eu fui assistir esse filme/desenho do He-Man nos cinemas, que também estreou em 1987, 88, eu fui nos cinemas assistir. Caramba, eu tô ficando vintage mesmo, viu?